Muitos alunos me dizem da dificuldade de executar um desenho de rosas. Então, pensando nisso, eu preparei essa segunda aula dessa série de como pintar uma rosa branca em seus mínimos detalhes. E nessa segunda aula eu vou apresentar uma forma prática e fácil de como realizar o desenho para realizar aí essa pintura. Eu sou André Maurício, professor de desenho e pintura. Vem comigo para mais uma aula. Bom, aqui a tela já está, veja, completamente seca, poucos minutos enquanto eu explicava aqui sobre os pincéis e as tintas, ela já secou. Vamos precisar aqui do carbono. O carbono tem dois lados, né? Então, o lado mais escuro é o lado que vai ficar para baixo. Se você tiver alguma dúvida, faça o seguinte teste. Escreva por cima do carbono. Se sair do outro lado, viu só? É porque está do lado certo. Porque se a gente fizer do contrário, não vai dar certo. Eu vou precisar de uma fita dessas brancas, né? Para poder fixar esse carbono na tela, porque ela não pode ficar se movimentando. Já aconteceu aí de alunos, às vezes colocar por baixo e não colocar bem não fixar, não prender com a fita, e depois deu um pouquinho de problema, porque se sair do lugar, depois é difícil voltar para o mesmo lugar, né? Então tem esse probleminha aí. Então, essas poucas fitas evitam que isso aconteça. Agora eu vou pôr a imagem impressa aqui por cima. A imagem que foi impressa aí no papel comum, numa gráfica, embora ela tenha sido impressa em papel comum, né? É uma imagem com uma impressão, uma qualidade muito boa. Não é a qualidade que mostra bem as cores para pintar, mas é uma qualidade que mostra muito bem quais são as formas, os valores. Bom, agora eu começo a fazer os contornos. E veja só, quando eu faço o contorno de alguma parte, eu procuro não só fazer o desenho externo, esse aqui é o desenho externo de uma determinada forma. É interessante não forçar demais. Procure colocar uma força que não seja aquela, assim, não pode exercer uma pressão muito forte sobre o desenho, porque senão depois fica até difícil de sair o traço, né? Fica até difícil da pintura cobrir, então não force demais. Isso é o desenho do botão aqui, porém eu vou fazer isso, um desenho mais leve para representar a transição. Isso aqui é uma área de sombra, isso aqui é uma área de luz, onde eu tenho verde mais escuro e onde eu tenho verde mais claro. Então eu busco fazer essas divisões, marcar essas transições também. Lembrando, passando com lápis um pouco mais leve nessas transições. É assim, onde for escuro, eu posso fazer dessa forma, né? Onde for escuro, eu posso passar mais forte.
Mas onde for mais claro, aqui eu tenho, por exemplo, uma parte mais clara, então eu vou passar mais leve. Isso, lembrando mais uma vez, é o contorno das pétalas, ou seja, a forma, o formato, né, das pétalas. Porém, quando a gente desenha, a gente precisa desenhar também luz e sombra. E como eu desenho luz e sombra? Eu vou fazer um desenho das transições, ou o lugar da pétala que ficou mais escuro, ou que ficou médio, ou que ficou claro. Então veja, essas pétalas que foram desenhadas até agora, elas não tiveram uma descrição desses detalhes, né? Então o que eu vou fazer? Um pouco mais leve, eu vou marcar essa parte que é uma sombra. Aí, para não ser muito confuso, eu faço pontilhado, porque senão depois vai ficar muito cheio de linhas e aí fica difícil identificar o que é uma pétala e o que é uma sombra, né? Lembrando de fazer mais leve, né? Não se esqueça desse detalhe. Às vezes o aluno faz e depois fala comigo: André, eu estou tendo dificuldade de cobrir as linhas do carbono, né? É sinal que passou muito forte, dá para cobrir, mas aí acaba precisando pintar 2 vezes para cobrir bem. Então agora que você já sabe como que é o passo a passo para executar, eu vou fazer o restante aqui, naquele vídeo acelerado, e volto em seguida para que a gente possa dar continuidade aí nesses aprendizados. Bom, então esse é o resultado final depois de passar o lápis em contornar toda a rosa. Vou ver se eu consigo aproximar um pouco mais para demonstrar os detalhes. Veja como que eu fui marcando suavemente com lápis as partes mais claras e a separação de uma pétala para outra, principalmente onde é uma sombra, eu marquei um pouco mais forte. Agora ainda, se você tiver à sua disposição aí, eu vou demonstrar um material que pode melhorar ainda mais a sua experiência aqui nesse desenho antes de ir para a pintura. Trata-se de um lápis pastel seco branco. Veja, o meu tá bem pequeno, né? Eu utilizo aqui, ó, um extensor de lápis, né? A gente pesquisa pelo nome extensor de lápis, que aí eu coloco aqui, eu consigo aproveitar ao máximo o meu lápis, mesmo ele estando pequeno, né? Aí, veja só, eu tenho aqui a flor, né? Eu vou fazer um pedaço aqui para explicar. Aqui assim, pronto, tem aqui a rosa. O que é bacana de se fazer? Usar esse lápis, lembrando, é um lápis pastel seco ou um lápis carvão seco, lápis branco, né? Porque quando eu passo, eu vou olhar na imagem quais são os pontos de branco, porque eu já marquei com lápis os pontos de sombra mais escuros, né? Os médios ficam o próprio cinza da tela. Agora os brancos eu vou marcar aqui, ó. Gente, com esse lápis. Com isso eu tenho um ponto de marcação de iluminação. Então é bacana eu fazer isso para deixar claro onde serão os pontos de luz. E isso é muito importante de fazer, porque serve como um mapa da direção onde a gente vai colocar cada uma das cores. E veja só, tem brancos que são intensos. Aqui nessa parte eu tenho um branco intenso, então eu passo o lápis forte. E não se preocupe, porque isso aqui depois, à medida que vai passar a tinta, não interfere na tinta. Ele sai facilmente e não tem problema.
Então eu tenho um claro muito intenso, eu passo forte. Eu tenho um claro que não é tão intenso quanto esse, não é tão branco quanto esse do lado, eu vou passar o lápis assim, ó, suavemente, não vou pressionar muito. Então aqui a gente vai diferenciando os valores, ou seja, eu tenho um tom mais claro, forço muito. Um não tão claro, diminuo a força. Mais claro ainda, igual esse e esse do lado, ó, então eu busco passar de forma bem suave. Veja, isso é muito bom porque o desenho, vou falar aqui um pouquinho de uma característica importante a respeito do desenho. Quais são as etapas, né? A respeito da pintura no geral. Quais são as etapas para se fazer uma pintura? O que a gente tem que pensar ao executar uma pintura? 3 pontos. Primeiro, forma. Qual é a forma? Ou seja, se o formato é triangular, se ele é redondo, se ele é grande, se ele é pequeno, né? As proporções, isso tudo é relacionado a uma coisa que a gente chama de desenho. Só que essa forma, para ela ganhar volume, a gente tem valores. Então são 3 coisas, né? Primeiro, a forma. Segundo, os valores, que é isso que eu estou representando aqui. Valor é o seguinte: valor alto é o mais claro de todos e valor baixo é o mais escuro de todos. Fazendo esse desenho, marcando com um lápis aqui onde é o mais escuro, embora não precise escurecer tanto quanto é na referência, eu já vou ter um ponto de partida dos tons mais escuros. Quando eu faço os mais claros, eu também tenho uma marcação. Então, estudo de luz e sombra é exatamente isso. Luz, né? A luz plena simboliza branco total. Sombra plena significa o escuro total, preto, né? A parte que ou preto ou quase preto. Então, quando a gente fala estudo de luz e sombra, nós estamos nos referindo à análise dos valores entre o preto e o branco. Quais são as transições, quais são as passagens. E na natureza já existe muita harmonia, muito equilíbrio entre a passagem das coisas. Uma rosa é um ótimo exemplo disso. Então, com isso, a gente divide as tarefas, divide os modos de ver que são necessários para a execução de uma boa pintura nesse realista, né? Uma pintura mais acadêmica. Lembrando, vou fazer mais uma vez aqui esse resumo. É a forma, os valores e as cores. Então veja só, com isso eu penso separadamente em cada um dos temas. Alguns artistas aí que já estão bem experientes e já fizeram muitas vezes, vão avançando tudo em conjunto. Fazem, às vezes nem chegam a fazer desenho, fazem aplicação de valores e aplicação de cores, tudo ao mesmo tempo. Isso é ótimo e a gente consegue chegar nesse ponto à medida que a gente vai praticando. Mas se a gente tem um pouco de dificuldade nesse sentido, é bacana, é necessário e recomendado estudar as partes separadamente. Então veja como a rosa ganha volume, né? E a gente consegue perceber melhor as suas formas, o seu volume, diferentemente dessa que não tem, né, esse posicionamento de aplicação de luz e sombra. Então agora eu vou fazer isso nessa aqui e aí em seguida a gente vai partir, eu vou explicar como serão as misturas de cores, né, pensando no terceiro tópico, para que a gente possa executar essa pintura aí com a maior tranquilidade possível. Bom, agora sim, já estou satisfeito aqui com o desenho, já está todo realizado. Fiz toda a etapa da forma usando carbono, depois reforcei as linhas com lápis 2B,
fiz a aplicação do sombreado, um pouco nas partes mais escuras, e ressaltei todas as luzes, como pode perceber, com lápis branco. Então, fica aí essa aula, e agora na seguinte eu vou explicar como fazer a mistura das cores para que a gente possa executar essa pintura.